7h33, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e temos o nosso convidado agora, já oficialmente, já estava conosco aqui no estúdio, o advogado João Paulo Granja, que vai mais uma vez emprestar aí o seu conhecimento vasto e nos visitar, que é sempre um prazer, já que você, já que você faz parte já do nosso grupo de parceiros. 12 anos. Há 12 anos, exatamente. 12 para 13. Exatamente. Não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Arnaldo, você leva quase do patrimônio da casa. Exatamente. Você começa e depois a gente vai pegando os assuntos de acordo vai falando com... sobre vários assuntos. Convidar também nossos ouvintes, quiserem participar, né, como sempre, na transmissão aqui no Facebook, no stream da Folha FM. Mas antes, João, vamos começar com um assunto que eu acho que é o principal assunto dos últimos dias da política de Campos. E não só da política, porque influencia também no cotidiano, que é a questão da votação do orçamento. Ontem, dia 1º, eu não consegui falar com ninguém. Ontem a gente conseguiu falar com alguns dos nossos vereadores, alguns dos nossos assessores, para tentar entender o que está acontecendo, essa movimentação do orçamento da Prefeitura de Campos, que foi reprovado em um movimento de força que o G8 mostrou contra o governo. Sim. E agora tá aí, o ano se inicia sem um orçamento. Na sua opinião, quais serão os próximos passos? O município vai ser governado via decreto? Você coloca ali, executa o orçamento do ano anterior? E qual seria a solução para que o Legislativo conseguisse mudar esse impasse junto ao Executivo? Na verdade, nós nem poderíamos iniciar o recesso do Poder Legislativo sem aprovar o orçamento. Então, isso daí é uma lógica que já é seguida há anos, né? Isso aí, pela nossa lei orgânica, nós temos que votar o orçamento para, então, iniciar o recesso do poder assim, da Câmara de Vereadores. Então, nesse contexto, muito me espanta a Câmara criar uma resistência tão grande, criar um embate tão grande, fazer uma queda de braço tão grande diante de uma importância de um tema que é o orçamento para o município. E Campos, com esse orçamento gigantesco, não fica para trás. Então, a norma hoje, a lógica hoje, é nós termos decreto regulamentando os gastos diários, os gastos mensais, até que nós façamos, até que venham a ser aprovados as leis orçamentárias que vão regir nosso município. Agora, esse embate, aí que está a grande dúvida de alguns juristas com relação a isso. A Câmara aprovou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria uma prévia, né, da Lei Orçamentária Anual. É a base da LOA. O mesmo vereador que aprovou a LDO, ele reprova a LOA. Isso não anula o processo todo? Tem que voltar a... Não, são leis distintas. São 3 leis orçamentárias que são aprovadas. É o PPA, Plano Plurianual, que norteia os 4 anos de governo. O PPA norteia a LDO e a LDO norteia a LOA. Então, nesse contexto, caberia à Câmara ter aprovado a LOA de 2020 antes de iniciar seu recesso. Então, não o fazendo, logicamente, nós podemos convocar reuniões extraordinárias. Mas seriam extraordinários ou seriam ordinários uma vez que não pode entrar em recesso? Seria extraordinária porque dia 15, porque pela lei orgânica, o ano da Câmara de Vereadores se encerra no dia 15, salvo engano, de dezembro. Então, a partir dali, tudo que houver é através de convocação extraordinária. Então, tem que sim ser extraordinário. Inclusive, acho que, salvo engano, também na sexta-feira, onde foi votado o orçamento, que foi reprovado o orçamento, já foi extraordinário. Foi já foi extraordinário? Salvo engano, já foi extraordinário. Então, aí já... Agora, não tem movimentação, pelo menos a priori, a gente tentou contato ontem com a Procuradoria da Casa. Entendi. A assessoria eu nem falei, a assessora de imprensa da Casa, inclusive, é um grande amigo que passou aqui na redação da Folha, trabalhou na redação comigo, uma época que ela era chefe de reportagem ou era editor de geral, né? Então a gente falava praticamente o dia inteiro. Entendi. E tem contato fácil com ela, mas eu nem tentei falar com ela ontem, mas como a Procuradoria eu não consegui falar, não tem nenhum movimento de que esse orçamento vai ser votado nos próximos dias. Como que ficaria a situação do município, de maneira geral? O prefeito toca a cidade de que forma? Vai governando por decreto? A única forma é por decreto. A única forma que ele tem para poder se liberar e ainda assim, obviamente, dependendo de um aval da Câmara, é por decreto.
E isso, na sua opinião, o Legislativo não está abrindo até mão de parte da sua função, porque se é ele que vota o orçamento e o prefeito vai governando por decreto, ele não abre mão de uma função dele, que é votar esse orçamento? Meio que sim, meio que a Câmara fica um pouco a par, fica um pouco de lado, dando poder demais, dando condições demais para que o prefeito se autodetermine, se autogoverne, vamos assim dizer. Eu teria uma... Teria, não tenho. Teria uma pergunta. Não tem mais. Eu tenho uma pergunta para o Dr. João Paulo, sobre o seu ponto de vista como morador da cidade, como eleitor, como advogado também, porque já tem um conhecimento mais... Mas essa você apresenta como prefeito, como governo, apresenta 8 propostas. As 8 propostas são imediatamente recusadas de uma forma rápida, certo, e praticamente dando a impressão que nem foi analisado. A gente teve isso do outro lado também antes, né? Que as coisas eram aprovadas assim, a toque de caixa. Sem sequer ler. Sem sequer ler. Mas isso, ao vetar, ao mostrar essa força da equipe, dos vereadores que passam para o outro lado, isso não cria já hoje com redes sociais e o eleitor já se esclarecendo um pouco mais, sabendo alguma coisa, e o tititi das pessoas, está vendo? O cara que era parceiro agora votou contra. Isso não acaba sendo um tiro no pé politicamente de alguns vereadores que tomam essa atitude, claramente por intenções eleitoreiras? Nós não temos muita noção de como a cabeça do eleitor se posiciona, que pode ser a favor, pode ser contra. Na verdade, hoje o índice de rejeição de Rafael está muito grande. Sim. E pode ser que ele interprete que aquele que está contra Rafael está a favor do povo. Então hoje nós temos essa lógica de que pode se interpretar a favor, pode se interpretar contra, mas no contexto atual de desgaste político da gestão, me parece que aquele que se posiciona contra, aquele que cria uma certa resistência, aquele que meio que dificulta o trabalho do prefeito, me parece que ele está tentando, ao menos para a população, tentando fazer algo de melhor para o município. Eu acho que hoje a leitura é essa. Eu acho que o desgaste está tão grande. Eu acho que houve uma inabilidade na condução de uma série de projetos, uma série de normas para serem votadas. Faltou aquele jogo de cintura para poder negociar, para poder conversar. E acho que a postura hoje, me parece, de que quem está contra o governo, me parece que, na visão geral, está a favor do povo. Eu posso até estar equivocado, mas pelo que eu leio, pelo que eu vejo, pelo dia a dia da Câmara, que eu muitas das vezes acompanho, eu acho que a população hoje anseia do vereador uma postura mais de indagação. Uma postura como bem dito, não de ser a vaca de presépio, de ficar ali sempre abaixando a cabeça e sim, é isso mesmo, manda que eu aprovo. Mas acho que isso aí deveria ser de toda a Câmara de Vereadores. Sim. Eu acho que esse é o sonho ideal de qualquer município. E de oposição, não importa. É você ter uma postura independente de análise das propostas pró-população, pró-município, e de forma independente se isso vai agradar ou não vai agradar o governo, se isso vai agradar ou não vai agradar A, B ou C. Concordo. E continua, Arnaldo. Não, essa questão da independência de poderes, né? O pessoal está chegando agora nas redes sociais, também chegando agora. Nosso entrevistado de hoje, o advogado João Paulo Grande. A gente está conversando aqui, de maneira geral, sobre o aspecto político da cidade. Daqui a gente vai espraiar para muitos assuntos ainda, como sempre, né? Mas essa questão da independência dos poderes, o Rafael, enquanto vereador, defendia muito, né? E Rafael foi um vereador combatente de oposição e agora enfrenta um movimento desse na Câmara de Vereadores.
faltando habilidade, parece mesmo que está faltando habilidade para o grupo político do prefeito, sobretudo ao mandar, às vésperas de um ano eleitoral, um pacote de contingenciamento que vai chegar até o servidor, por exemplo. Isso aí. Então, nisso, cria resistência e dá essa impressão, concordo totalmente com você, que dá essa impressão de que quem está a favor do governo está contra o povo, quem está rejeitando as propostas está a favor do povo. E por falar nessa questão do servidor, nós tivemos uma decisão judicial recente, entre tantos outros problemas que o governo enfrenta, que foi para exigir o pagamento do 13º, com risco, inclusive, de afastamento do prefeito do cargo. Alguns juristas, sobretudo nas redes sociais, João Paulo, colocou que seria uma invasão de competência de poderes, o judiciário pegar e determinar esse pagamento agora. Qual a sua opinião quanto a isso? Existe mesmo aí uma invasão de competência? Há uma judicialização muito forte? O judiciário, no peso que seria equilibrado entre os três poderes, o judiciário está assumindo um protagonismo no país? Eu já vi inúmeros casos, assim, já estou na política e estou no setor público já tem um bom tempo. Então, já atuei aqui na Câmara de Campos, São João da Barra, agora São Francisco. E, de fato, é muito difícil hoje você governar, muito difícil hoje você gerir as contas públicas com a demanda tão grande de que o Estado, de que o município venha prover tudo o que você precisa. Então, de fato, a demanda é muito grande para recursos que são pequenos, que são insuficientes para você atender a tudo. Nós já tivemos aqui a nossa época das vacas gordas, em que dinheiro não era problema, em que qualquer iniciativa do município, do governo, era fácil de ser suprida com os recursos que nós tínhamos. Nós tivemos aqui pelo menos umas 4 gestões, uns 4 mandatos de fartura. E os 2 últimos, o atual e o anterior, infelizmente, nós não temos tantos recursos assim. Quisera o prefeito, creio eu, poder imprimir dinheiro para, então, cumprir tudo que ele tem que fazer. Isso aí seria... Acho que, por parte dele, tenho certeza que a vontade é prover tudo que todos necessitam. Mas, de fato, é insuficiente diante dos recursos. Uhum. Eu, por exemplo, na minha casa, se eu começo a ver que eu ganho X e gasto Y, eu preciso reduzir meus gastos para atender esse X. Ou aumentar minha receita para atender o Y. É impossível fazer os dois. Eu ganhar 10 e gastar 20. É verdade. Por mais que venha um juiz que diga, olha, eu quero que você pague os 20, da onde que eu vou arrumar os outros 10, se eu só ganho 10? Então, infelizmente, não há como se atender a tudo. Daqui a pouco nós pegaremos o molho de chaves da prefeitura. Excelência, está aqui na sua mesa, peço que o senhor determine o que eu faço com o dinheiro. Está aqui a chave do cofre. Posso fazer um paralelo? Deve. Vamos supor, um cidadão recebe o seu salário, é funcionário público, recebe o seu salário, um bom salário, e tem uma pensão de alimento de 30% do salário. Então ele tem que pagar, digamos, R$3.000 todo mês à sua esposa. Perfeito. E pensão de alimento a gente sabe que dá cadeia. Não pagar. Sim. Dá uma... Talvez que dê cadeia mais rápido no Brasil. Exatamente. É isso aí. Então, acontece uma crise como aconteceu do Estado aqui em 2017, que aqueles grandes profissionais da UENF, por exemplo, não recebiam o seu salário de 3, 4 meses e nada se fez. E nada se fez. Pois é, mas aí ele não paga, ele não recebeu os seus 10 mil e não teve como pagar os 3. No mês seguinte ele não recebeu os seus 10 mil, já está num prejuízo de 20. Sim. E já está devendo 6. Sim. E o juiz manda prender por falta de pagamento de pensão de alimentos. Como é que fica? Nessa hipótese específica... Não é parecido? É parecido, mas nessa hipótese específica tem um detalhe, que é o seguinte: quando a pessoa é empregada, quando ele tem um salário, desconta na fonte. Uhum. Se na fonte não tem nada, 10% de nada é nada. Então, obviamente, estaria plenamente justificado. Não teria o risco dele ser preso.
Raros são os casos em que você recebe e você faz o repasse. Aí, obviamente, você vai ser intimado para que em 3 dias pague ou justifique porque não poderá pagar e dirá, olha, excelência, o município, o Estado está com problemas nas finanças, nós não estamos assim recebendo e, nesse contexto, eu não tenho como pagar se eu não recebo. Então, se eu tenho que pagar um percentual do que eu ganho, se eu nada ganho, a princípio, não tenho como pagar. Então, essa é a lógica. Não tenho como fazer de outra forma. Então, nesse contexto, você acha que há invasão de competência de um poder sobre o outro? Entendo que sim. Entendo que, na verdade, não teria o Poder Judiciário essa prerrogativa, a não ser que se justifique por uma essencialidade, por uma questão de urgência por exemplo, eu aqui pegando o gancho, nós tratamos aqui 13º do funcionário, mas também teve uma outra questão que demandou uma atuação do judiciário, que foi a questão dos hospitais assim particulares que prestam serviços públicos. Então, nesse contexto, entendo eu que a saúde, diante da premência de se salvar vidas, sim, demanda uma atuação do judiciário se o município não entender, não tiver esse feeling, não tiver essa lógica de que entre todos os demais gastos que possa ter o município, a saúde ela é prioritária. Então, acho que nesse contexto atuou certo o Dr. Rubens aqui, depois o tribunal e depois o presidente do tribunal, em se ordenar que se pague pelo menos aquele mês vencendo, para que o serviço não venha a ser interrompido, para que o serviço não viesse, diante da falta de recursos, a começar a gerar mortes. E, inclusive, até peço perdão aqui, talvez, se por um acaso venha a falhar no meu entendimento, mas, inclusive, entendo que a saúde tem mais importância, ou é prioritária, inclusive, aos salários. Deixo aqui, então, só me posicionar. Por que eu falo isso? O servidor que não recebe, ele consegue ir a um hospital e ser atendido e ter sua vida salva. Se o hospital não estiver em dia, não estiver recebendo, não conseguir atender aquele servidor, ele vai no hospital e irá morrer. Então, nesse contexto, entendo eu que há casos e casos. Daqui a pouco nós vamos chegar, não, porque a empresa que faz a coleta de lixo está sem receber, e nesse contexto nós temos que obrigar o município a pagar, senão nós teremos o lixo por toda a cidade. E outros tantos fornecedores que também estão sem receber. Nesse contexto nós vimos, se o hospital tem que receber, o servidor tem que receber, também tem que receber a empresa que faz o adorno das praças públicas com flor. Assim, não dá para nós, então, entendermos um poder irrestrito do Poder Judiciário, sob pena de nós transferirmos a batuta da gestão pública do prefeito para o juiz. Agora, a gente estava falando mais cedo sobre a questão do diálogo entre executivo e legislativo e que faltou esse tipo de diálogo. Aí o nosso ouvinte Maurício Furel Batista, ele pergunta qual tipo de diálogo? Seria um diálogo institucional, né? Que quando a gente fala em diálogo entre os poderes, logo se abre no imaginário popular uma chancela de um toma lá da cá. Não. E que não é isso, seria um diálogo institucional, pelo menos foi o que eu entendi. Seria, na verdade, qual que é a lógica que eu vejo que talvez esteja faltando? É ter mais transparência e mais coordenação na conversa executivo-legislativo. Como assim? Olha, vereadores, vamos sentar aqui. Aqui são as contas que nós temos. A solução aqui é essa, buscar dessa forma aqui, cortar X de gastos, aumentar X de receita, com isso eu consigo prover a solução, mas me parece
melhor, me pareceu nessa condução que foi meio que uma imposição goela abaixo, ou faz, ou então ter, ou como disse o Zé Paz, ou terão consequências perante os cargos que estavam aqui ligados aos vereadores. Então, acho que essa forma, ou faz o que eu quero, ou vai ter sanção, acho que isso é ruim. Eu acho que vir um procurador-geral e dizer que, assim, insinuar que até o termo que ele usou, a boquinha, foi isso? Dando a entender que os vereadores estariam nas mãos do prefeito, acho que isso... Você acha que acabou prejudicar aquela votação? Eu acho que ali foi... Quando eu vi a entrevista as aqui, palavras... aí onde você está sentado, inclusive. As palavras do Zé Paz, eu falei, rapaz, que infelicidade. Acho que ali ele meio que sepultou qualquer chance da Câmara, até pela questão da hombridade, né? Até pela questão nossa, masculina, nós homens temos... do ser humano, de uma maneira geral. Como né? assim? Peraí. Vai me colocar contra a parede? Pô, não é assim. Poxa, nós somos amigos, mas você não tem que me dar ordem. Nós somos parceiros, mas eu não estou subjugado a você. Não quer dizer que nós caminhamos juntos, que eu vá fazer aquilo que você quer, sob pena de eu vir a ser censurado ou sancionado de alguma forma. Acho eu que ali foi, como é que eu vou dizer, a gota d'água final que faltava para poder entornar aquele caldo ali. Acho que nem eles esperavam um movimento tão forte quanto do G8, porque o G8 já foi G5, já foi G6, já foi G0, que acabou, aí volta como G10, cai para G8, né? E aí impõe uma derrota dessa ao governo. Aí, como a gente está colocando aqui, ano eleitoral, a questão do desgaste do prefeito que você mesmo levantou, João Paulo. Será que dá tempo de fazer um remendo aí nessa relação com o legislativo? Ou o ano pode ser ainda mais difícil agora? E eu vou só completar essa pergunta do Arnaldo. Basicamente, quase todas as pessoas que nós já conversamos, já entrevistamos, fora do ar e até no ar, dizem que o grande problema é o timing. O tempo errado, no momento errado. Em política, o timing é fatal. Mas é a pergunta dele exatamente no momento. Vamos lá. Meu pai sempre dizia que em política o inimigo de hoje é o amigo de amanhã, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Isso daí, em política, não tem muito essa lógica, normalmente em ano eleitoral. O detalhe é que o tabuleiro ele se posiciona tão rapidamente e as peças vão tomando seus lugares de forma tão rápida que o timing, se não for seguido, se não for respeitado, se não for muito bem acompanhado, você acaba sendo sufragado e acaba tendo problemas seríssimos. Acho eu, pelo menos o que eu tenho visto aqui, diante da proximidade do pleito. Nós estamos aqui há mais ou menos 9 meses e meio do pleito, a 7 meses do início de fato da campanha. Nesse contexto, acho que os vereadores começarão a ver, seguindo suas bases eleitorais, seguindo suas linhas de pensamento, quem irão seguir. Quem será aquele candidato que vai os representar, que ele entende como adequado, como apto a lhe prover votos. Então, obviamente, nesse contexto, no ano eleitoral, acho muito arriscada a posição de você ir para embate. Acho muito arriscada a posição de você ir para o enfrentamento, principalmente se o Rafael pensa em se reeleger. Principalmente se o grupo dele político entende por bem se manter mais 4 anos à frente do município. Então acho preocupante essa posição dele e talvez esse enfrentamento cause mais consequências negativas do que positivas. Acho até que esse G8, bem provável, vire um G12,
e por aí vai. Agora, a oposição ali já está bem alinhada. Já então já está 5 5 e 8, 13 praticamente. Né? Então, quando puxar o G8, eles têm 13 votos. Ou seja, derrota o governo numa votação de 12 votos. Precisa de 12 votos. Né? Mas o X da questão no orçamento não é o projeto orçamentário em si. O grande problema é a questão do remanejamento. Sim. Já foi 50% no governo Rosinha. Aqui em São João da Barra, Carla tem 50%. Salvo engano, Francimara tem também lá em São Francisco. Me parece também. Macaé, 20%. Campos estava em 30%. E a Câmara agora, no último ano, quer tombar esse remanejamento para 10%. Sim. Esse pedido da Câmara, que já estava sendo articulado desde outubro, então, ou seja, não é um movimento que surgiu em dezembro, esse movimento do G8, esse movimento ele começou lá em outubro e foi para a Comissão de Constituição e Justiça. E a comissão rejeitou, sumariamente. Certo. Não teria que passar pelo plenário, não? Você que tem experiência como procurador de algumas casas já aqui na região? Vamos lá. O parecer prévio da comissão, ele, na verdade, vai ser levado à votação em plenário. E pode o vereador, mesmo contra o parecer da comissão, fazer uma emenda e colocar 30%, 40%, 50%, 70%, 100%. Então depende da proposição do vereador, ainda que contra a comissão, para ser levado a plenário, para ser proposto, para ser analisado e votado. Então poderia sim haver uma emenda, ainda que contra o entendimento da comissão, para que fosse levado a plenário e, nesse contexto, ser votado, aprovado ou rejeitado. Aqui o Ângelo Rafael, acompanhando a entrevista com a gente, está lembrando que além do G8 tem a oposição com 5, vai dar 13, e tem também a Rosilane do Renê, que se declara independente, então em algumas votações pode chegar a 14. Né? E isso implicaria derrotas um governo que já teve 21 na base governista. Agora, na sua opinião, essa questão de remanejamento, 10% seria suficiente ou é uma forma de querer mostrar força mesmo? Eu já trabalhei, como falei, em vários municípios e já vi gestões com 5%, como foi a época de Carla, quando Alexandre presidia a Câmara de Vereadores. Na época do G5, né? Na época do G5. Acho que foi um período mais conturbado depois da eleição de 2004 em Campos, na região foi o mais conturbado. A eleição de 2004 não tem precedente. Não tem nenhum precedente. Ali foi, de fato, foi uma gestão que ela talvez tenha muita dificuldade e deve lembrar, não com muita saudade, porque o embate com a Câmara era diário, era ferrenho. Você ficar 4 anos gerindo o município com minoria é duro. Durante os 4 anos da gestão, você não ter maioria em momento nenhum, nada que você quisesse, você conseguiria passar. Isso daí talvez não tenha precedentes que eu saiba. Então, de fato, eu já vi casos em que 5% foi o limite máximo que foi dado pela Câmara. Mas 10% não é o mínimo, não? Não tem. Ah, não tem o mínimo? Não tem. Eu não sabia. E depois foi proposto 50% em algumas gestões que eu já acompanhei e foi deferido. Então, depende muito dessa questão política, da Câmara querer ter mais controle ou deixar mais solto e só aprovar aquilo que seja necessário e urgente. Arnaldo, são 8h02. Vamos fazer um break agora. Eu ia fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar o municipal e a gente entrar em outros assuntos no próximo bloco e mais para o cenário nacional. Aproveitar que a gente está aqui conversando com o advogado João Paulo Grande, a gente pode falar sobre vários assuntos, sair dessa pauta municipal também, dar uma passada pelos assuntos nacionais, e temos alguns assuntos importantes. Né? Tá chegando pergunta, o pessoal vai mandando mensagem no WhatsApp, falando sobre uma possível destituição na presidência da Câmara. Existe, isso é previsto? É possível sim, lei orgânica, através de 2/3 dos vereadores. Então, se houver essa movimentação, como se especula que esteja acontecendo, de se montar esse movimento, embora o presidente Fred Machado, sejamos sinceros, ele tem um bom trâmite com todas as bancadas. Né? Mas se houvesse, como se especulam em bastidores, se houvesse essa possibilidade, a lei prevê. A lei orgânica prevê. Admite. Ou o regimento interno. Admite sim.
É possível com 2/3 dos vereadores. Aí seria o trâmite. Qual seria o trâmite? Mas seria aí, se convocar se a prerrogativa é do presidente de pautar, como que seria o trâmite disso? Então, por 1/3 dos vereadores, eu poderia convocar uma extraordinária hoje ou uma ordinária voltando o ano. Voltando em fevereiro, o ano normal, né? Mas para poder aprovar o impeachment, entre aspas, ou a cassação do mandato do presidente da Câmara, seria por 2/3 dos vereadores. Bom, então agora sim, vamos fazer, são 8h03, faremos um intervalo e aí voltamos com outros assuntos com o doutor João Paulo Granja. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A Proteus